Quando me falavam que o internato era a melhor época da faculdade, que era um curso totalmente diferente, eu acreditava que isso era verdade, mas eu não sabia que era tanto. Hoje eu vou te contar os motivos, o porquê que o internato me transformou em uma outra pessoa. Se você quer saber o que foi que eu aprendi de tanto nesse primeiro rodízio, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Raíssa Feitosa, sou estudante do 9º semestre de Medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com o primeiro rodízio do internato. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, de rotina na medicina e para além da medicina também, quais as outras habilidades que a gente precisa desenvolver para se tornar um bom profissional, um profissional diferenciado, já te convido a se inscrever aqui no canal, nesse botãozinho vermelho, que eu garanto que você não vai se arrepender. Eu já falei sobre esse assunto aqui em outras oportunidades, mas eu acredito que antes de iniciar o estágio, eu ficava com um medo muito grande de não ser o suficiente, não ser boa o bastante, de não dar conta. E isso vinha muito de uma síndrome da impostora, de uma insegurança que eu alimentava, que foi fruto de vários traumas durante a minha vida inteira, que repercutiam nessa minha falta de segurança na hora de me colocar na frente do paciente, de discutir os casos com outros colegas, com os preceptores, e eu tinha muita dificuldade de colocar aquilo que eu pensava para fora. E essas minhas inseguranças, elas foram sendo sanadas com o tempo e depois de muita terapia também, mas depois de eu perceber que hoje eu estou num lugar totalmente diferente, que hoje eu tenho condições de estudar, de me capacitar e ser tão boa quanto os meus colegas, uma profissional que atenda com qualidade, que tem um atendimento voltado para os problemas do paciente, centrado na pessoa, e que isso não é uma coisa de outro mundo, que ninguém nasce sabendo essas habilidades, que óbvio, com muito estudo, muita dedicação, a gente consegue se desenvolver e se tornar um bom profissional. E hoje eu dividi esse vídeo em 5 tópicos, 5 coisas que para mim foram fundamentais, aprendizados extremamente importantes nesse início do internato, que com certeza eu vou me aprofundar, vou me especializar cada vez mais em estudar, trazer aqui para vocês, porque ensinando a vocês eu também aprendo. E a primeira coisa que eu queria falar era exatamente sobre essa insegurança, que muitas vezes vinha por trás de processos de traumas que tinham acontecido comigo no passado. E só depois de muito tempo eu vim perceber que era preciso tapar essas feridas do passado para eu conseguir seguir em paz e ter uma boa relação com o mundo, né? E comigo mesma também. Hoje, ter essa compreensão de que eu estou nesse lugar de me capacitando enquanto futura médica, futura profissional de saúde, foi extremamente importante para que eu assumisse esse protagonismo da minha vida, das minhas emoções, porque isso é extremamente importante na hora de a gente lidar com o outro. Principalmente quando a gente lida com o outro numa situação de sofrimento, que é o caso da gente que está se formando como profissional de saúde. É preciso a gente entender, ter uma segurança daquilo que a gente fala, porque o outro já está muito fragilizado. Então, a depender de como eu recebo a notícia e passo para o outro, se eu fico insegura, se eu demonstro que estou nervosa naquele momento, uma coisa é você estar nervoso, outra coisa é você se demonstrar nervoso. Aquilo ali pode gerar uma sensação que pode ser desconfortável para o paciente. Desenvolver essa autoestima, essa segurança, não só na terapia, mas estudando muito também sobre autoconhecimento, sobre as ferramentas que eu posso fazer para aperfeiçoar o meu cuidado com os meus pacientes, tem sido fundamental nesse processo. A segunda coisa que me aconteceu, que foi extremamente importante dentro da minha trajetória acadêmica, foi o estímulo para estudar. Gente, eu não estive tão motivada em toda a minha vida, em toda a minha trajetória acadêmica, como eu estou agora no internato. É muito empolgante a gente ver os casos na prática, de estudar uma coisa no livro e quando chegar lá você fazer o exame físico e tá lá, a pessoa praticamente com todos os sintomas que fecham o diagnóstico daquela doença, né? Todo dia eu tô chegando em casa morrendo de vontade para estudar. Não sei se porque eu comecei também pelo rodízio da clínica médica, que exige múltiplos conhecimentos sobre diversos assuntos, então a gente acaba realmente tendo essa demanda maior de estudar e criar esse raciocínio clínico que os pacientes mais complexos, mais graves necessitam. Mas eu estou extremamente motivada a estudar. Sério, ver os casos na prática e querer ajudar aquela pessoa ali a sair daquela condição de sofrimento motiva demais você a estudar o máximo que você consegue para conseguir ajudar a vida dos seus pacientes, aquela pessoa que está tendo contato com você, criando vínculo com você diariamente. Isso é uma coisa que está sendo bastante positiva para mim também.
A terceira coisa que me transformou por completo foi o senso de responsabilidade. Porque antes, quando eu não estava inserida dentro dos contextos de estágio, eu estudava de uma forma que, decorava para passar na prova. Eu acredito que muita gente também passou por essa experiência. Mas quando você está lá, na frente do paciente, vê que ele está precisando de um conhecimento que você sabe que pode estar lá no livro, o peso de estudar ele fica diferente. É literalmente 2 pesos e 2 medidas. Estudar antes do internato e depois do internato. Principalmente dentro dos contextos dos locais de estágios, hospitais universitários, que o estudante assina também. Eu, como interna, como doutoranda, eu assino as evoluções de pacientes, tipo, caso discutido por preceptor fulano, residente ciclano e doutorando interno beltrano. E quem fica responsável por ficar alimentando essas evoluções, os prontuários dos pacientes, somos nós. De fazer tudo bonitinho, contar a história, fazer os detalhes da evolução, do exame físico, dizer detalhadamente em termos técnicos como o paciente está se sentindo naquele dia. Então é algo que realmente fica no prontuário e faz diferença, gente. Faz diferença sim, porque se o paciente intercorrer ou precisar ir para outro hospital, uma história bem contada, um exame físico bem coletado, vai fazer total diferença no próximo médico que vai avaliar aquele paciente, já vai direcionar o atendimento, a conduta, e isso acaba sendo nossa responsabilidade também. Além disso, você fica responsável por anotar tudo que o professor fala em relação à conduta daquele paciente durante a visita. Então a gente está passando lá a visita, o preceptor está dizendo, você passa o caso, paciente, tantos anos, profissão tal, chegou aqui admitido no hospital no dia tal, por conta desses sintomas, foi feito tal e tal exame, que foi evidenciado tal e tal coisa. Você fala essa história, narra essa história muito bonitinha e a partir daí o professor, o preceptor, vai tirar as condutas do que a gente pode fazer para aquele paciente. Você tem que estar lá ciente, anotando tudo bonitinho, direitinho, na hora de concluir as suas evoluções, essas condutas precisam estar detalhadinhas. Ou seja, se você não presta atenção ou não anota direito, aquele paciente pode se prejudicar, perder um exame que era para fazer naquele dia que fica adiado, ou algum detalhe da conduta que passe batido, é responsabilidade daquela pessoa que fica cuidando daquele paciente durante aquelas semanas. Então esse senso de responsabilidade me transformou completamente. Não somente a minha forma de prestar atenção na hora de passar os casos e identificar as condutas, mas também na hora de estudar para entender direitinho os casos e fazer o melhor para aquela pessoa que está ali na minha frente. A quarta coisa que me transformou completamente foi a criação do meu raciocínio clínico. Gente, antes de eu entrar no internato, a gente estuda os conteúdos muito isolados. Então, a gente tem aula de urologia, gastroenterologia, cardiologia, dermato, infecto, tudo muito separado. E quando a gente chega no hospital, o paciente tem uma sopa, uma mistureba lá de todos aqueles problemas que a gente tinha estudado isoladamente. Então, pensar clinicamente o que é? A gente pensar em quando um problema, por exemplo, começa no quais as repercussões que ele pode ter no rim, quais as repercussões que podem ter nas pernas, nos membros inferiores, no fígado, no baço. Então é sair associando uma coisa a outra no cérebro. E no início, para mim, essa construção do raciocínio clínico foi algo bastante difícil. Porque parece que você está tentando ligar o carro na ignição lá e ele não está dando partida, falta bateria, falta alguma coisa para conectar uma coisa a outra. Mas depois de um tempo que a gente vai estudando os casos, vai discutindo na preceptoria, na hora da visita, vai se tornando algo tão fluido que a gente vai aprendendo de uma forma realmente espiralada, sabe? E aprende um pouquinho num dia, depois discute um pouquinho a conduta. Quando a gente tá vendo, a gente tá pensando clinicamente, assim, a pessoa me conta um sintoma, eu já vou pensando quais os órgãos aquilo ali pode afetar. Então isso eu não tinha antes, eu só comecei a desenvolver no momento do internato e tá sendo revolucionário. Eu tô me sentindo assim, a médica. Me chama que eu tô. E era algo que eu tinha bastante medo de começar a desenvolver. Eu não sabia como é que eu, de uma hora para outra, eu ia começar a, sem fazer associação com relação clínica nenhuma, e no outro dia, do nada, eu começava a criar raciocínios clínicos mirabolantes. Sendo que não é assim, não é da noite pro dia que acontece como nada na nossa vida. Então existem etapas que precisam ser respeitadas. Então a gente vai solidificando os assuntos de base, depois vai aprofundando, fazendo correlações clínicas mais refinadas, e depois a gente vai crescendo. Quando a gente vê, tem construído um mar de conhecimento. E é óbvio que a gente não vai dominar tudo, mas o conhecimento técnico, o refinamento técnico que você aprende no internato, nossa,
é outra experiência. Ele transforma realmente, você se sente finalmente aprendendo a ser médico, sabe? Quinta e última coisa que eu vim comentar, e talvez seja uma das etapas mais importantes desse vídeo, que é a comunicação. Gente, não adianta eu ser expert em todos os assuntos da faculdade, se no final eu chego lá no paciente que não tem nem o ensino fundamental completo e eu chego... O senhor está com prurido? Não adianta. Se a gente não tem uma comunicação efetiva de mastigar bem bonitinho, de uma forma que o paciente entenda, ou seja, chega lá, seu João, seu Zé, o senhor está com coceira, meu filho? Me conte aí onde é que está a coceira. De adequar ao máximo, da melhor forma, a linguagem do paciente. Emparelhar, sintonizar a nossa linguagem com a linguagem do paciente. Até porque uma pessoa inteligente não é aquela que sabe falar bonito, falar técnico, mas é aquela que sabe adequar a sua linguagem, a sua forma de se comunicar, depender do público que ela está atendendo. Então é óbvio que se eu tenho um paciente mais instruído, a forma que eu vou perguntar as coisas vai ser de uma forma diferente. Se eu tenho um paciente com um menor grau de instrução, eu vou deixar aquilo ali de uma forma que ele entenda, trazendo conteúdos que façam parte do seu dia a dia. No dia que eu fui atendendo uma comunidade indígena, eu deixei até um vídeo sobre isso aqui, tem um vlog, vou deixar aqui linkado abaixo. Eu estava com a minha professora de cirurgia vascular, doutora Dinani, fazendo o índice tornozelo-braço, que é o índice que a gente vê a pressão sistólica do braço e da perna e compara e vê se o paciente tem alguma doença vascular. E aí ela fez uma comparação perfeita, que eu nunca mais esqueci e até hoje eu comento com os meus pacientes, que é: seu fulano, a gente precisa controlar a sua pressão, porque se a gente deixa uma pressão muito alta batendo no seu coração, é como se o coração fosse ficando musculoso. Se o senhor tá lá trabalhando com a inchada, o senhor não vê que seu músculo fica forte, o senhor sai com o braço todo rochedo, então pronto, com o coração a mesma coisa. Se a gente tá lá colocando ele para trabalhar numa pressão que ele trabalhe duro, pegue no pesado, a gente tá deixando ele musculoso. Isso é ruim pra gente. Pode dar um infarto no seu coração, uma parte daquele coração morrer. E eu achei essa análise fantástica. Até hoje eu uso esse exemplo do coração ficar musculoso com os meus pacientes. Porque a gente está traduzindo o conhecimento acadêmico do que adianta a gente falar hipertrofia concêntrica, hipertrofia, sobrecarga de volume, sobrecarga de pressão. O paciente não vai entender. O sucesso de uma comunicação efetiva se dá com que aquilo que eu falo, o outro está me entendendo. E aquilo que o outro fala, eu estou entendendo. E assim a gente consegue dinamizar esse conteúdo de uma forma que seja benéfico para todo mundo. Para mim, enquanto profissional de saúde que estou entendendo as demandas do meu paciente, e para o paciente ficar ciente daquilo que se passa com a saúde dele também. Porque é importante, na hora da gente discutir um plano terapêutico, que ele participe daquilo ativamente, né? Que o próprio paciente tenha conhecimento sobre o seu quadro de saúde e assim ele consiga, caso queira, óbvio, melhorar nas condições que ele pode sempre. Foram esses, gente, os maiores ensinamentos que o internato me proporcionou nesse primeiro rodízio que finalizou e eu fiquei bastante triste. Queria muito continuar, já estou ansiosa pelo segundo ano, inclusive. Só queria recapitular rapidinho aquilo que me ajudou, que foi exatamente essa questão de melhorar a minha segurança, de entender que eu estou me tornando uma profissional de saúde, conversar com o paciente, passando a maior sensação de segurança e confiança possível. O segundo foi a motivação, que agora é excelente para estudar, porque eu estou vendo na prática aquilo que eu leio no livro. O terceiro foi a sensação de responsabilidade, de que o meu trabalho pode beneficiar ou atrapalhar completamente a vida do meu paciente. Então, em relação a isso, eu fico muito mais atenta. O quarto passo foi a construção do meu raciocínio clínico, que não é da noite para o dia, é sempre uma construção, todo dia lá, estudando um pouquinho, tijolinho por tijolinho, a gente vai conseguindo. E o quinto foi aprender a me comunicar de uma forma que o meu paciente me entenda e eu entenda, porque só assim a gente consegue beneficiar um ao outro, com o objetivo, óbvio, no bem do nosso paciente. Tenho certeza que esse vídeo te deu alguns insights legais para conseguir aplicar na tua prática. E se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho. Clica no gostei. Quiser trocar uma ideia comigo, eu tô aqui no Instagram, no Twitter, no TikTok. Pode mandar uma mensagem que assim que eu puder eu vou estar te respondendo da melhor maneira possível. Eu espero você no próximo vídeo. Um cheiro e até a próxima. Tchau!